Ametropias são alterações visuais causadas por um problema na refração da luz dentro dos olhos, né? E isso significa que a imagem ela não é formada corretamente sobre a retina, resultando em visão borrada ou até mesmo distorcida. E aí que entram os tipos. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona. Existem 3 tipos principais. O primeiro, que é muito comum, é a miopia. Quando o foco da luz ele acontece antes da retina, a pessoa enxerga bem de perto, mas muito mal de longe. Como a gente pode ver aí nesse desenho, fica muito clara aí a diferença entre a visão normal e a miopia. Agora vamos para o próximo exemplo. O segundo tipo é a hipermetropia. O foco da luz ele acontece após a retina, diferente da miopia que acontece antes. Aí o indivíduo vê mal de perto e pode ter um cansaço visual. O terceiro tipo principal é o astigmatismo, que ocorre quando a córnea tem uma curvatura irregular. Isso faz com que a visão fique mais borrada em todas as distâncias, como a gente pode ver aí na imagem de exemplo. Aí dessa forma a gente vai seguir com esses 3 exemplos, colocando quais são os mais comuns e apontando pontos sobre eles. Mais da metade da população mundial tem um tipo de ametropia, de forma que hoje em dia os adolescentes estão cada vez com mais tipos, ainda mais que 30% da população mundial já é míope. De acordo com os estudos, a Organização Mundial da Saúde prevê que até 2050 metade já será míope. Então, dessa forma, o aumento do uso das telas tem prejudicado muito a visão, de forma que você enxergue muito pior. Já quanto à hipermetropia, ela afeta principalmente as crianças, e adultos também, e estima-se que 10 a 15% da população tem a hipermetropia, e muitas vezes passa despercebido, porque o olho ele consegue compensar o erro com uma parte de cansaço, no geral, e pode ter uma leitura cansativa, dificuldades em algumas tarefas, então tem esse tipo de coisa que acontece com hipermetropia. Astigmatismo é um dos mais comuns entre os casos juntamente com miopia. 40% aí da população tem algum tipo de grau, ainda mais que ele pode ser associado com a miopia e também com a parte de hipermetropia. O impacto é uma visão mais embaçada, em todas as distâncias e distorções, de luz e etc. As ametropias, elas afetam o aprendizado, o desempenho no trabalho e a segurança no trânsito e até mesmo as relações sociais. Pequenos detalhes podem tornar grandes barreiras quando a visão não está nítida. Como podemos ver nas fotos aí, tem uma diferença muito grande entre a visão normal, a miopia e o astigmatismo, o que dificulta o vivenciar do dia a dia e até mesmo aí ver uma forma diferente do mundo. Agora eu vou comentar um pouco sobre as formas de prevenção das ametropias, de forma que fique mais tranquilo no dia a dia, para que tenha aí um proteger da saúde ocular. Reduzir o uso excessivo de celulares, tablets e computadores é uma das formas de prevenção da miopia. Mais tempo ao ar livre, os estudos mostram que 2 horas diárias de exposição à luz natural ajudam a reduzir o risco de desenvolver miopia em crianças e adolescentes. Bem como algumas pausas visuais, a cada 20 minutos olhar para algum lugar, enfim, ficar trocando um pouco em questão do foco da visão, para que não tenha nenhum tipo de problema por foco em um lugar só. Quanto à hipermetropia, alguns casos é hereditário, porém tem algumas medidas que ajudam a diminuir os sintomas e os desconfortos. Manter a iluminação adequada ao estudar e ao ler, e também evitar o esforço visual prolongado sem pausas. E também consultas regulares, principalmente em crianças, já faz a diferença. O astigmatismo também em grande parte é genético, mas pode ser agravado por fatores externos. O evitar de coçar os olhos já faz uma grande diferença, usar óculos de sol para proteger a córnea e também fazer exames periódicos para detectar e corrigir cedo. Todas essas modos de prevenção ligam-se uns aos outros, até porque, mesmo que tenha diferenças entre os tipos, sempre utilizar óculos de sol, não tentar ficar tão focado em um só lugar, ajuda muito em todos os casos. Agora, quanto à pesquisa que foi feita em torno desse trabalho, ela foi feita em minha academia, a Campinas Fit, bem próximo à nossa escola, e fiquei surpreso com os resultados.
No campo utilizado foram entrevistadas um total de 40 pessoas e apenas 15 apresentaram ametropias, porém representa 37,5%, ou seja, uma grande parte mesmo que comparado em um ambiente menor. Então, devemos tomar cuidado, já que ametropias é algo muito comum no nosso dia a dia, ainda mais com o avanço da tecnologia e a utilização das telas. Pois é, infelizmente acabei não conseguindo gravar na academia, apenas peguei uma foto da internet, já que não foi liberado por questão de privacidade dos alunos que seja gravado lá dentro. Mesmo assim, eles se prontificaram e deixaram a gente fazer a pesquisa no campo, e a gente ficou muito surpreso com os números, até porque 9 dos funcionários lá, 3 utilizavam aí a parte de óculos. Então é muito importante a gente verificar isso, né? Porque no dia a dia é muito comum e a gente acaba nem percebendo. Então é sempre necessário realizar os exames necessários para que não tenha nenhum tipo de problema. Inclusive, mesmo que você não utilize grau, utilize óculos de proteção à luz azul, até porque com o tempo a visão, né, vai se corroendo, de forma que você no futuro terá que utilizar alguns tipos, né, de óculos com grau. Você sabia que muitas pessoas sofrem consequências sérias por não procurarem esse tipo de ajuda? Também existe um problema ambiental para essas pessoas, porque muita poluição, essas coisas atrapalham a nossa visão do dia a dia. Então, para quem já tem esse problema de visão, isso só gera piores coisas e atrapalham para elas. A poluição de hoje em dia deixa as pessoas com problemas de visão muito mais sérias do que antes. Uma solução que a gente tem para ajudar essas pessoas seria uma doação de óculos, consultas mais baratas para as pessoas descobrirem esse tipo de problema, porque muitas pessoas não conseguem resolver, até porque elas não sabem o que tem. Com consultas mais baratas e mais fáceis de agendar para pessoas que não têm condição, isso só ajuda a população. No condomínio do Antônio possui uma acessibilidade no elevador para quem tem problemas visuais. Isso só facilita no dia a dia. Em seguida, o depoimento do Diogo. O que aconteceu com a minha mãe, que quando ela tinha 15 anos, ela percebeu dificuldade para enxergar de longe. Com 32 anos, ela fez cirurgia, conseguiu zerar a dificuldade. E agora de longe ela enxerga perfeitamente. Mas há uns 5 anos atrás, ela começou a notar problema para enxergar de perto. E aí ela usa óculos hoje em dia, né? Muito ruim, porque você fica meio que dependente, assim, do óculos, né? Você quer ver alguma coisa no celular, sempre tem que estar com o óculos perto, né? Mas de longe não tem mais problema e de perto é só o óculos. É isso. O que pode ser tirado de conclusão é que a visão muda o nosso viver do mundo, até mesmo a partir de experiências. E cada um trouxe uma parte, né, na sua própria vida, com os depoimentos, eu com a parte da academia, o Antônio com a parte aí da acessibilidade do elevador do condomínio e também da mãe do Diogo. Então, quer dizer que hoje em dia temos diversos problemas, né, desses casos e a gente precisa tratar para que não ocorra problemas maiores. Mas muito obrigado por assistir até aqui e valeu!